Bom, voltamos então a falar sobre a devastação causada pela chuva histórica no litoral paulista. As imagens que nós temos mostrado para vocês impressionam e correm o mundo. O número de mortos chega a 40. 7 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. São 2 homens adultos, 2 mulheres adultas e 3 crianças. São Vicente, o litoral sul de São Paulo, com uma população de cerca de 370 mil habitantes, não está entre as cidades que tiveram um decreto de calamidade pública, mas é também uma das cidades muito castigadas pelos temporais. No final de semana, a Baixada Santista passou por um período de mais de 16 horas de chuvas fortes e muitas rajadas de vento. Para entender um pouco mais desse cenário de destruição, a gente conversa agora com o prefeito de São Vicente, o Caio Amado, do Podemos. Prefeito, boa noite, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, Lívia. Prazer estar falando contigo, infelizmente, sobre essa situação triste que impactou aqui toda a nossa região, né? Tanto o litoral sul, onde estou, quanto o litoral norte também, mas à disposição para prestar os esclarecimentos. Pois é, eu trouxe a informação aqui que, até me corrija se eu estiver enganada, prefeito, de que São Vicente não é uma cidade que está entre aquelas 6 que receberam o decreto de calamidade pública, mas é uma cidade que segue em estado de atenção. 16 horas de chuvas muito fortes, rajadas de ventos. Qual é o saldo que São Vicente tem de todos esses fenômenos que já aconteceram nesses últimos dias e como está a situação neste momento? Exatamente, a gente não está em estado de calamidade, porém a cidade foi muito impactada, né? A gente estava acompanhando todo esse fenômeno extremo que aconteceu e já colocado como o maior em termos de chuva em 24 horas que caiu. E São Vicente foi impactada naturalmente com alagamentos muito, muito fortes, né? A gente teve basicamente a cidade inteira embaixo d'água e a gente já teve casos aí de anos atrás que nos preocupam muito, relacionados a deslocamentos ali de massa, né? O escorregamento ali nos morros da nossa cidade. A gente já tem há algum tempo insistido, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, sobre a necessidade de se fazerem contenções dos nossos morros. Então a gente ficou bastante angustiado quando tudo isso estava acontecendo, porque a gente sabe que é necessário investir em prevenção, e isso nos preocupa muito, porque chuvas como essa, e aqui a gente teve um acumulado, para ter noção, de 211 milímetros, né, em 72 horas, em estado extremamente de atenção, e enfim, isso nos preocupa muito porque a gente sabe das dificuldades da cidade. A cidade ficou embaixo da água, mas poderia ter sido muito mais grave, porque a gente tem grandes preocupações com os deslocamentos nos morros. A gente tem trazido aqui para a nossa audiência o alcance dessa tragédia nessas 6 cidades que eu destaquei, que tiveram esse decreto de calamidade pública já rechaçado pelo governo federal, o que vai facilitar a liberação de recursos. Agora, quando a gente fala, prefeito, que uma cidade está em estado de atenção, isso facilita a liberação de algum tipo de recurso ou não? É só mesmo para direcionar as ações para se evitar problemas maiores? Basicamente o estado de atenção que a gente coloca, né, são uma série de, como eu posso dizer, de etapas dentro da defesa civil, de observação para atenção, conforme vai se tendo um acumulado de chuvas. Então, por exemplo, passou de 80 milímetros, a gente já tem aí um estado de atenção. Aqui foi um acumulado de 211 milímetros, né? Só a critério de exemplo, lá em Bertioga a gente teve 683 milímetros, São Sebastião ali também por essa faixa, mais forte ainda, que onde foi o foco, né, de todo esse fenômeno extremo que a gente viveu. Agora, aqui no litoral sul a gente teve esse impacto, que foi quedas de árvore, os morros num extremo sobreaviso e também uma série de pontos de alagamento. Óbvio que não se compara com o que ocorreu no nosso litoral norte, somos hoje todos irmãos e todos parceiros nisso. Mandei mensagem prefeito Felipe, prefeito Caio, de São Sebastião, de Bertioga, com quem tenho contato, com o objetivo de se colocar à disposição. Hoje a gente está todo mundo num mesmo momento, numa mesma corrente de apoio, para que os municípios possam se recuperar.
Agora, é muito importante, Lívia, que a gente use deste momento triste para exemplo de prevenção. A gente acaba lembrando dessas tragédias quando elas ocorrem, mas é muito importante que a gente evite que elas ocorram. E para isso a gente precisa fazer investimentos fortes de infraestrutura, de contenção de morros, de comportas nas cidades, de uma série de necessidades de investimentos fortes para que a gente evite. É claro, casos extremos como esse que ocorreu, que é de fato uma chuva de extremo tamanho, eles são impossíveis de se controlar, mas amenizar os impactos disso, isso sem dúvida nenhuma é responsabilidade junto com os municípios, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que é quem detém a maioria dos recursos no nosso país. Nós seguimos a nossa entrevista com o prefeito de São Vicente, Caio Amado. Já, prefeito, a gente vai se aprofundar nessa questão da prevenção, das ações preventivas. Peço licença, peço que o senhor continue com a gente, que eu quero mostrar uma reportagem para vocês, para que vocês tenham a dimensão do alcance dessa tragédia, ouvindo pessoas que perderam e muito, algumas até a vida. A gente ouviu parentes de pessoas que morreram, mas para você ter uma noção do alcance dessa tragédia que matou já 40 pessoas. O acumulado de chuva nas cidades do litoral norte paulista passa a ser o maior registrado no Brasil, superando Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, que teve o acumulado de 530 milímetros de chuva em 24 horas no ano passado. Os números impressionam, só que é dentro da casa dos moradores, sujas, tomadas pela lama e cheias de lembranças de uma vida toda perdida, é que a tragédia ganha rostos e vozes. São pessoas tentando recuperar o pouco que sobrou. Alguns ajudam como podem, carregam o que deu para salvar. Não fosse a solidariedade de voluntários nos abrigos improvisados, o sofrimento seria ainda maior. Na mente de seu Genivaldo permanece viva a terrível memória da madrugada de domingo. Eu estava deitado, aí escutei uns barulhos, né? Aí quando eu levantei, já foi as pedras já derrubando tudo, levando tudo, né? Aí as casas já caíram, aí a gente só correr e socorrer um ao outro, né? A Letícia perdeu a casa e ainda sofre por parentes e amigos ainda desaparecidos. Fomos para a sala, refugiando tudo na sala. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu para fora, olhou, foi o tempo da gente correr para o lado da casa da minha menina, lá no quintal, da gente mesmo, e ver aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo nos trás. E até agora não temos notícia. Não tem notícia, não sei. O Jonas ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Sei expressar o que estou sentindo, sabe? Que é difícil. É difícil. Ainda há dezenas de desaparecidos, com mais de 1.700 desalojados e 766 desabrigados. Ou seja, se ainda há dezenas de desaparecidos, muito provavelmente esse número que nós temos até agora de 40 mortos deve aumentar nas próximas horas. As equipes de resgate seguem atuando, apesar do solo muito molhado, apesar da chuva que não para, ainda que com menos intensidade. Essas equipes seguem realizando os seus trabalhos de busca para tentar encontrar mais vítimas desta tragédia. E a gente sempre tem a esperança de que essas pessoas sejam encontradas ainda vivas. Eu vou retomar a entrevista com o prefeito de São Vicente, Caio Amado, prefeito, e agora adentrando com mais profundidade nessa questão das ações preventivas. O senhor citou algumas obras importantes que precisam ser feitas em regiões como essas, onde o alcance de uma chuva muito forte, de um temporal, ainda que fora da curva, pode chegar, a tragédia que isso pode causar. Quando a gente fala em ações preventivas, como São Vicente tem se preparado para evitar tragédias? E eu já emendo com uma outra pergunta. Quando a gente fala de ações preventivas, isso envolve também a assistência àquelas pessoas que ainda estão em áreas de risco. Se há algum trabalho junto a essas populações também sendo realizado?
É tudo muito triste, assim, o que a gente está vivendo, e acompanhar essa reportagem só dá uma angústia maior para a gente que está à frente de cidades, porque esses últimos dias todos eu estava acompanhando, sabe, Lívia, esses movimentos, né, corrente de ar e índices de chuva e tudo que estava se anunciando que ia ter, e a gente fica falando, né, meu Deus, qual vai ser o tamanho disso? E no final foi muito maior do que o que todo mundo imaginava, e a gente fica pensando, foi em São Sebastião, foi em Bertioga, foram nessas cidades, e se fosse um pouquinho mais para cá, teria causado avalanche sem tamanho também nos municípios do Litoral Sul, e enfim, por aí vai. Agora, como se preparar para isso, né? Eu estive um mês atrás numa vistoria de helicóptero com o Coronel Engel, que é o responsável pela Defesa Civil no estado de São Paulo, vistoriando os morros da nossa cidade. Por quê? Porque lá em 2019 tivemos casos de deslizamento de terra com vítima, morreram pessoas em São Vicente com esse deslizamento, e existe uma série de necessidades de obras de contenção. Só a critério de exemplo, Lívia, eu tenho um parque ecológico, um horto, com animais, inclusive, que hoje está interditado, já há 3, 4 anos interditado, por conta de riscos de deslizamento de terra. Então, você imagina só, isso é a característica da nossa geografia, da nossa realidade. E mais ainda, estamos falando de municípios que estão a nível do mar, em algumas regiões abaixo do nível do mar. Ou seja, movimento de maré, por si só, já impacta na entrada de água nas cidades. Muitas vezes aqui em São Vicente, em outros municípios da região, nem precisou chover e a gente já tem a cidade com pontos de alagamento. Por quê? Porque são cidades a nível do mar, abaixo a nível do mar, e isso significa que um movimento de maré alta, já começa a entrar água. Quando chove com maré alta, aí é o caos total. E quando tem chuvas desse porte que tivemos, aí elas ficam incontroláveis. E isso só se resolve, Lívia, com obras fortes de infraestrutura. Eu estou falando de comportas, estação elevatória que vai bombear a água de dentro da cidade para fora e vai fazer com que os canais tenham mais espaço para receber essas águas da chuva. Aqui na minha cidade, para tentar ilustrar para quem nos assiste, as pessoas tiveram as casas invadidas por água, com muita força. Claro, não é exatamente isso que a gente está acompanhando, que foi o caos que foi São Sebastião, mas um pouco mais para cá, se essa chuva que caiu aí fosse um pouquinho mais para cá, o caos seria aqui. Isso mostra que os municípios no nosso Brasil, por si só, sozinhos, não têm a capacidade de se preparar para isso. Essa é a defesa que eu faço, que o governo do estado e o governo federal observem o que ocorreu e toda essa tragédia e aportem nos municípios as obras necessárias. A gente está dando início aqui, por exemplo, a um trabalho de infraestrutura, de instalação das 7 primeiras comportas na cidade para funcionar. Minha cidade precisa de 19 comportas. E isso eu estou falando só para conter a água da maré, que quando vem 1 metro, 1,5 metros, vem com força para dentro da cidade. Então, esse tipo de obra são obras muito caras. Só a critério de exemplo, por exemplo, essa primeira fase que a gente está trabalhando com a instalação de 7 primeiras comportas, ela custa 25 milhões de reais. E até conseguir fazer todas as comportas necessárias, depois fazer estação elevatória, depois fazer toda a reurbanização de canal, tudo isso são desafios de cidades litorâneas que lidam com a maré, o movimento de maré, lidam com os movimentos de chuva e todos esses impactos de chuva, que é muito natural ter aqui, e, consequentemente, assim, também, por serem centros urbanos, como é o caso, lidam também com cenários de invasões, ocupações em locais irregulares que já são consolidadas de muito tempo e não deveriam ser, mas já são consolidadas nesses locais e que só vai ser possível resolver de uma forma mais intensa com um trabalho sério e bem articulado também pelos governos de habitação popular em áreas regulares para retirar essas pessoas de locais onde elas moram sob risco.
Eu vou convidar o nosso comentarista para essa conversa também, prefeito, que é o Cristiano Vilela, mas eu só peço para que a nossa edição mostre mais uma vez, se possível agora, uma imagem que mostramos há pouco e que ganhou o mundo. Vários jornais internacionais retrataram em fotografia a imagem de uma criança que foi resgatada por meio de um cordão humano. As pessoas se enfileiraram com os pés mergulhados na lama. A gente mostrou agora essa imagem, nesse momento, tá, gente? Eu estou falando com a nossa edição que está procurando a imagem, mostramos nesse momento e eu quero reproduzir mais uma vez. As pessoas fizeram um cordão humano, porque é difícil, em meio a tanta lama e atingindo já centímetros de altura, é até arriscado você resgatar uma criança, um bebê, sozinha. Você pode escorregar, cair na lama com a criança. Então se formou um cordão humano, as pessoas se enfileiraram para resgatar essa criança que estava dentro dessa casa ilhada com uma família. Na verdade, foram duas crianças resgatadas, uma criança de colo, maiorzinha, e um bebê. Enquanto a nossa edição está resgatando essa imagem para mostrar para vocês novamente, eu vou passar agora para o Cristiano Vilela fazer a próxima pergunta. Prefeito, boa noite, satisfação recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Prefeito, o senhor fez algumas observações que me pareceram bastante interessantes sobre essa questão realmente do grande volume de recursos que é necessário para que se proceda as obras necessárias, as melhorias necessárias para diminuir, para mitigar os efeitos das chuvas e das adversidades climáticas. E, por vezes, quando estamos fazendo comentários sobre esses episódios, é natural que as primeiras reações nossas sejam justamente o de colocar, olha, é preciso investimentos, é preciso tirar as pessoas da área de risco, é preciso investimentos em infraestrutura pública, enfim. Agora, de que forma os municípios podem fazer isso junto com o governo federal, junto com o governo do estado, e quanto custaria para que efetivamente se pudesse tomar uma medida para se solucionar o problema? Então, no caso de São Vicente, por exemplo, o senhor já tem um levantamento de qual seria o custo total que o governo municipal, estadual, federal precisaria desembolsar para resolver todas essas medidas que são necessárias para solucionar o problema da chuva em São Vicente? Olha só, a gente pode dividir esse problema em dois pontos, digamos assim. Um com relação aos alagamentos da cidade, né, que as chuvas e o movimento de maré causa, e o outro com relação aos morros. Com relação aos morros, eu tenho aqui um cenário onde eu tenho Morro Parque Prainha, Morro dos Barbosa, o morro ligado ao Horto e ao Itararé. A gente tem esse levantamento de projetos específicos para morros. Essas imagens que estão aparecendo, eu tenho algumas fendas abertas dessa de vegetação em morros da minha cidade de deslizamentos de anos anteriores. Em alguns locais onde eu passei de helicóptero há um mês atrás, gente, um mês atrás, isso é prevenção. Um mês atrás eu passava junto com o Coronel Engel, como eu disse, da Defesa Civil, vistoriando morros. Alguns desses locais, a vegetação já até se recuperou, tempos depois de deslizamentos. Agora, é necessário fazer contenção. Então, por exemplo, somando, eu tenho alguns morros onde o projeto que a gente tem é 15 milhões de reais para uma obra de encosta. O outro é 50 milhões de reais para uma obra de encosta. Se eu somar todos, é algo em torno de 200 milhões de reais investidos para esse tipo de trabalho, de contenção de encostas, para que não venha a deslizar sobre a nossa cidade. Então, esse é um tipo de investimento, por exemplo, que os municípios não têm. Eu estava hoje mais cedo assistindo outra emissora e vi um jornalista comentar, colocando a culpa nos prefeitos, dizendo que este tipo de evento que ocorre é um evento que os prefeitos não deveriam tratar como atípico, que deveriam se planejar melhor para resolver. E eu faço um desafio: encontre municípios que têm saúde financeira para investir 200 milhões de reais em contenção de morro. Encontre municípios que têm condições financeiras, com essa pirâmide tributária que a gente tem, com esse pacto federativo que concentra recursos em Brasília e no Estado. Encontre municípios que têm condição de lidar com esse tipo de problema. Então, hoje, mais cedo, inclusive, provoquei a Frente Nacional de Prefeitos que respondesse a este jornalista, porque considero isso um absurdo. Essa é uma resolução
com esses grandes enfrentamentos, é uma resolução que só é possível com investimentos que venham do governo do estado, do governo federal, que é quem de fato detém recursos. Agora, é sempre um desafio. Faz 2 anos que eu estou à frente da minha prefeitura aqui de São Vicente, depois que fui eleito, e sigo com um projeto embaixo do braço e oficiando todo mundo e provocando todo mundo para fazer reuniões para pedir que olhem pelos nossos morros aqui com esses riscos de deslizamento. Então, a critério de morros, por volta de R$200 milhões para a gente conseguir fazer todas as intervenções necessárias, entre mais, menos, mas é por volta deste valor. Agora, com relação às enchentes, imagina só, estamos aqui na ilha de São Vicente, ilha que já dá o conceito, sabe? A gente está perto do mar, a nível do mar, alguns pontos abaixo do nível do mar. O que significa isso? Significa que a gente precisa conter o mar quando entra. E são obras caras. Como eu disse, uma primeira fase aqui, a gente está gastando com recursos do governo do estado R$25 milhões para fazer 7 primeiras comportas. Se eu pensar que eu preciso de 19 comportas para início de conversa, é só fazer aí uma conta básica de matemática que já vai fazer a gente chegar próximo dos R$100 milhões só em comportas, fora investimento de canal, fora estações elevatórias que podem custar de 60, 80 milhões de reais, são obras de infraestrutura complexa para que a gente consiga lidar com o movimento de maré e com o movimento de fortes chuvas. Quando a chuva cai, ela vai buscar um espaço. Se o povo, a sociedade, ocupou os espaços para onde a chuva escorria, ela naturalmente invade a casa das pessoas. O que o governo precisa fazer? Obras de infraestrutura que amenize esses impactos. Acabar com enchente é algo, diria que, próximo do impossível, mas amenizar os impactos das enchentes, isso só é possível com grandes obras de infraestrutura, contendo novas invasões e, naturalmente, fazendo todo um trabalho também de conscientização ambiental para que a gente lide melhor com os resíduos descartados, como eu posso dizer, jogados pelas ruas, que causam também uma série de impedimentos para que a água passe pelas galerias, boca de lobo, isso aí já de uma forma mais de dia a dia, de necessidades de zeladoria. Ou seja, prefeito, é uma questão, pelo que o senhor está explicando, que vai muito além, embora seja o mais difícil, ou talvez nem tão mais difícil assim, de se levantar esses recursos junto aos governos estadual e federal para conseguir realizar essas obras. A questão do lixo que fica espalhado, que é descartado em locais inadequados, é um problema de todos, que todos estão errando em algum ponto. Quando eu falo todos, a gente sabe que tem parte da população que é consciente, mas pensando no coletivo. Ou seja, talvez campanhas de conscientização, envolver a população em ações que mostram na prática quais são os danos de se descartar um lixo que parece a princípio talvez inofensivo, que é jogado em local impróprio, mas que com esse lixo, com o lixo do outro, com o lixo do outro, isso vai se formando uma montanha de lixo que depois acaba por contribuir para que casos como esses que a gente está relatando nesses últimos dias, nessas últimas horas, aconteçam, essas enchentes, esses alagamentos. Agora, antes de fazer a próxima pergunta, prefeito, eu quero continuar nessa questão dos recursos, dos investimentos. Nossa edição conseguiu recuperar a imagem que eu mencionei do cordão humano que se formou para salvar essa criança que estava numa casa muito provavelmente ilhada. Eu dei uma olhada aqui, uma pesquisada, essa imagem é de São Sebastião. O bairro Itatinga, esse é o nome do bairro Itatinga, em que os moradores fizeram essa corrente humana para resgatar essas crianças. A gente não consegue ver pelas imagens, mas eu tenho essas informações aqui, de que a lama no asfalto atingiu uma altura de centímetros. Os pés, dá para ver nesse momento, para quem está assistindo a gente pela TV e pela internet, os pés dessas pessoas estão totalmente cobertos pela lama. Então, uma pessoa ir até a casa ou alguém que esteja na casa percorrer esse caminho sozinho com essas crianças, o risco de escorregar e causar um acidente que pode terminar de uma forma muito pior do que ficar dentro da casa ilhado, o jeito foi se formar essa corrente humana, esse corredor humano e as crianças, 2 crianças, uma criança maiorzinha de colo e esse bebê que não tem nem 1 ano de idade, pela imagem que a gente está conseguindo retratar, mostrar aqui para você, sendo conduzido
conduzidas essas crianças de mãos em mãos até um local mais seguro. É uma imagem impressionante, como eu disse, essa imagem virou fotografias que percorreram o mundo todo neste comecinho de semana. Agora, prefeito, deixa eu retomar essa questão da conscientização da população, para que a população faça a sua parte, para evitar esse acúmulo de lixo. O que é preciso fazer para que haja essa maior conscientização? Campanhas são suficientes em relação a esses recursos? Nos parece que a gente está num beco, que a gente não tem saída. Se sabe que existe um problema, sabe-se quanto custa para tentar amenizar os impactos desse problema, que são essas obras que o senhor citou. Sabe-se que o município não tem recurso para isso, são obras milionárias, bilionárias muitas vezes, se a gente for pensar de uma forma mais coletiva. E sabe-se que é preciso que esses recursos sejam levantados por meio de governos estaduais e governo federal. Sabe-se parte da solução para esse problema. Mas onde conseguir atingir esse resultado e essa solução? Por onde começar então, prefeito? Eu penso que o primeiro trabalho é esse que a gente está fazendo, infelizmente, num momento de tragédia, né? Que é de pautar isso como um problema público, como um problema de todos nós. Colocar isso dentro da agenda dos governos e colocar, depois de colocar dentro da agenda, colocar dentro do orçamento. É assim que a gente vai resolver. Os municípios do Brasil, se a gente pegar as finanças, os municípios do Brasil estão endividados. Os municípios do Brasil estão com a corda no pescoço. Esse que é o cenário mais simples para as pessoas entenderem. E a pirâmide tributária concentra os recursos lá em cima. Então, o cenário é esse: pautar o assunto na mídia, colocar dentro dos orçamentos. A gente vê o governador Tarcísio, o presidente Lula, juntos hoje, falando sobre a mesma situação, de mãos dadas com o prefeito, apresentando que isso se tornou um problema que eles querem enfrentar. Isso é ótimo. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente estava passando por isso, como eu disse, e vítimas eram aqui de São Vicente, com deslizamento de morro. Eu ainda não era prefeito. Isso entrou na agenda e saiu da agenda. Tanto é que até hoje a gente ainda não teve as obras de contenção de morro devidas que a cidade precisa. Então, imaginar, por exemplo, que poderia falar para vocês, vamos atrás de investimentos internacionais, de linhas de crédito de bancos internacionais. Alguns municípios, como o meu, não conseguem essas linhas pelo seu nível de endividamento. Por isso que eu digo que o problema não pode ser colocado aos municípios. Os municípios têm parte disso. Eu tenho o projeto desenhado aqui. Agora o meu papel é bater de porta em porta. Esse é o nosso desafio. Como eu falei para vocês, são obras caríssimas. Soma-se a isso, o papel do município é fazer um trabalho de conscientizar as pessoas também, naturalmente. Não ocupem áreas como essas áreas que estão sendo apresentadas, são áreas de risco. Não construam residências aí, isso é muito arriscado. Toda uma série de trabalhos, claro, aí vão falar, mas não tem habitação. Outra parte do trabalho é a construção de habitação. Agora, se colocar em posição de área de risco, também é algo gravíssimo, porque em cidades como a nossa, isso se torna um atentado contra a vida. Então, a gente precisa muito trabalhar sempre nessa prevenção, sempre nesse cuidado para que não se invadam áreas de preservação ambiental ou áreas de risco como essa. Enfim, é um grande desafio. O problema se não é colocado na agenda do governo e na agenda da União, sobra só para o município resolver no próprio dia a dia. E isso é a fórmula do fracasso. Não dá só para ficar na conta do município. Vilela? Prefeito, primeiramente, os seus esclarecimentos são de grande valia para o público que acompanha o Jovem Pan, justamente para que se tenha claro de que não é um problema fácil de resolver. É um problema realmente que os custos para se solucionar são custos estratosféricos e que ultrapassam os limites orçamentários dos municípios de uma forma geral. O senhor agora entrou num outro ponto, que é a questão habitacional e a questão da ocupação dos espaços irregulares.
De que forma a prefeitura ela atua diretamente, ela acaba tendo medidas para retirar pessoas que ocupam espaços indevidos? De que forma a prefeitura de São Vicente atua nesse sentido e se existe alguma política habitacional para que essas pessoas possam eventualmente ser deslocadas para outros lugares? Na minha cidade eu tenho 35 assentamentos precários, digamos assim, locais onde as pessoas estão ocupando em condições subnormais. Alguns deles a gente está falando de proximidades de morro, em outros locais a gente está falando de áreas de preservação ambiental, e esse é um dos nossos grandes desafios, porque, mais uma vez, recebemos pressão do Ministério Público, recebemos pressão de juiz, recebemos pressão de todo mundo para, com uma guarda civil municipal, em alguns casos como o nosso, uma guarda muito enxuta ainda, que a gente ainda a passos lentos trabalha para conseguir ampliar, e tem dificuldades de controlar tantos pontos de invasão que a cidade acaba sofrendo. Com isso, a gente vai tendo uma série de flancos abertos que ficam sensíveis se transformam em áreas de risco. Você imagina só, uma ilha como a nossa tem muitas áreas de mangue que foram ocupadas, ou seja, locais que já têm uma instabilidade de solo. E as pessoas acabaram ocupando, em alguns locais já se transformou em algo permanente, em outros a gente ainda tem que tirar, mas como é que você tira uma pessoa dessa situação? Você precisa ofertar uma unidade habitacional para que ela possa sair de lá. Essa é a fórmula. E para ofertar a unidade habitacional, a gente precisa de programas do governo estadual e do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, como quiser chamar, não importa o nome fictício, não importa o nome fantasia. O mais importante é que exista o programa e que crie condições. E que a gente, por exemplo, o município entrando com possibilidade de área ou possibilidade de vencer burocracias, o governo entre aportando recursos para que a gente vá retirando pessoas de áreas de condução, de condição irregular e trazendo para novos empreendimentos, novos conjuntos habitacionais. Agora, o Brasil tem um problema ainda para enfrentar, a demora para se construir. Este é o grande problema. Quando a gente demora para construir unidades habitacionais, a especulação em torno das pessoas que vão ser retiradas daquela localidade gera mais invasões, geram novas pessoas ali entrando. Então, a gente precisa encontrar um meio de acelerar essas construções, de ter construções mais rápidas, sejam elas um futuro de construções pré-moldadas, ou seja o que for, mas o Brasil precisa encontrar no mundo alternativas que permitam construir habitações mais rápidas e próximas de onde essas pessoas já se encontram morando, para que tenha uma efetividade maior na retirada de pessoas em área de risco, de preservação ou simplesmente irregulares. Agora, prefeito, só para a gente ficar mais ciente em relação à localização de São Vicente, nós tivemos de domingo para segunda vários trechos de rodovias importantes interditados. Rodovia Rio Santos, que segue com vários pontos ainda bloqueados por causa de quedas de barreiras, principalmente. A gente está mostrando neste momento o tamanho do estrago que uma queda de barreira pode fazer numa rodovia. Não sei se é o caso da Rio Santos, eu não saberia dizer só de olhar, mas pela imagem que a gente mostrou, simplesmente desaparece a rodovia. É como o próprio Vilela lembrou que foi o comentário do governador Tarcísio de Freitas. Não se sabe nem se há mais alguns desses trechos de Rio Santos embaixo de todas essas barreiras que cederam, né? Temos ainda a Mogi Bertioga, que tem ainda alguns trechos interditados por causa justamente também desses problemas causados pelos temporais. A Tamoios chegou a ser liberada, teve alguns problemas também neste domingo, mas foi liberada ainda ontem à noite por volta de 9h30. Essas interdições que ainda estão acontecendo, que ainda são uma realidade, atrapalham de alguma forma, estão na rota de São Vicente? A São Vicente é cortada basicamente pela Imigrantes, pela Anchieta, são essas as vias que acabam naturalmente dando mais entrada para São Vicente, né, escoando. Imigrantes, Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, não necessariamente essa, é claro que impacta de uma forma geral na nossa região e a gente é mais que solidário e isso, olhando numa perspectiva de médio prazo, para se recuperar uma rodovia como essa, que é a Rio Santos, naturalmente vai impactar
na economia da região, nos deslocamentos das pessoas, em diversas coisas, mas São Vicente, especificamente, essa parte mais para o eixo sul do litoral, é mais impactada pela Imigrantes, pela Anchieta, por essas vias que fazem a ligação com a capital. É uma cidade extremamente turística, prefeito? O fato de a gente registrar esses incidentes e essas tragédias, de alguma forma, podem afetar também esse aspecto da cidade? Retrata para a gente um pouquinho mais sobre São Vicente. São Vicente é a cidade que se posiciona entre Santos e Praia Grande, né? Nós somos a cidade entre Santos e Praia Grande, uma cidade que tem a característica de ser a primeira vila fundada no Brasil em 1532, ou seja, vai ser o primeiro município do Brasil a completar 500 anos em 2032, tem sim uma relevância cultural, histórica e turística muito forte para o Brasil, e eu tenho buscado defender isso, tanto a nível estadual quanto nacional, de que a cidade precisa ser olhada com mais carinho, justamente por ser aonde o Brasil começou. E aí a gente olha para cenários onde muitas vezes a cidade sofre com alagamentos, sofre com essas condições, e isso afasta deste protagonismo que a cidade deveria ter. Só a critério de exemplo, a cidade é a que possui o primeiro porto alfandegado do Brasil, ou seja, aqui desembarcavam e se comercializavam a cana, sabe? Tem toda uma história para contar aqui na cidade, a biquinha de Anchieta, a colonização, tem toda uma história de onde o Brasil começou. Então, é óbvio que tudo isso preocupa o litoral de uma forma geral. A gente faz parte da região metropolitana da Baixada Santista, com Santos, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, são todas cidades aí, Bertioga, são todas cidades importantes, naturalmente. A gente faz parte desse local que tem praia e que tem muita história para contar, muitos eventos para contar, e é claro que esse tipo de ocorrência assusta as pessoas, né? Naturalmente pode afastar, mas este foi um evento extremo, né? É assim que está sendo pontuado pelos especialistas. Pois bem, gostaria de lhe agradecer. Falamos agora com o prefeito de São Vicente por longos minutos, Caio Amado, do Podemos. Muito obrigada pela participação hoje, prefeito, por trazer com tanta fidelidade esse retrato da cidade para a gente, os transtornos que os moradores têm sofrido com essas chuvas dos últimos dias, das últimas horas principalmente, e alertando a importância dessa força-tarefa entre os governos para que essas obras estruturais realmente aconteçam. Seja sempre muito bem-vindo à Jovem Pan News e uma ótima noite ao senhor. Obrigado, Lívia, Cristiano, foi um prazer falar com vocês. Eu fico à disposição sempre para prestar esclarecimentos para a Jovem Pan, para as pessoas, que a gente possa fazer nossas cidades estarem mais preparadas para fatalidades como essa. Obrigado. Boa noite.